Todos lembramos das vinhas atravessando as paredes, do leão nas escadas e do Robin Williams gritando: "Que ano é este?" Mas Jumanji escondia muito mais do que Cão Selvagem. Bonnie Hunt teve que enfrentar sua fobia da vida real apenas para terminar uma cena. E aquele rufar inquietante do jogo? Não era apenas design de som. Foi tocado ao vivo no set para fazer o chão vibrar. Esses são os detalhes que a maioria dos fãs nunca ouve falar. Então aqui estão 15 fatos sobre Jumanji que vão mudar para sempre a forma como você vê o filme. Vamos jogar os dados. Robin Williams rejeitou o papel inicialmente. Robin Williams não se convenceu imediatamente a interpretar Alan Parrish. Ele rejeitou o roteiro inicial sem rodeios. O diretor Joe Johnston hesitava em trabalhar com Williams, preocupado que sua lendária improvisação pudesse descarrilhar a história estruturada. Mas após as reescritas de Jonathan Hensleigh, Greg Taylor e Jim Strain, Williams enxergou algo mais profundo. Ele aceitou, prometendo-se ater ao roteiro e filmar 2 versões de muitas cenas, uma fiel ao texto e outra com improvisação. O resultado? Uma performance contida, emocional e ainda assim inconfundivelmente Robin. Tom Hanks, Kevin Costner e Sean Penn também foram considerados para Alan. Antes de Robin Williams assumir o papel, praticamente todas as grandes estrelas masculinas dos anos 90 foram consideradas. Dizem que Tom Hanks era a primeira opção, mas na lista também estavam Dan Aykroyd, Michael Douglas, Harrison Ford, Alec Baldwin e até Sean Penn. Williams acabou se destacando não pela comédia, mas pela vulnerabilidade emocional que trouxe. O roteiro exigia um Alan adulto que ainda se sentisse como uma criança de 12 anos, apavorado por dentro. Ninguém mais conseguiria fazer isso. Robin Williams encontrou o significado pessoal profundo em Alan Parrish. Williams enxergou partes de si mesmo em Alan Parrish. Como disse ao The Christian Science Monitor, é o medo que todas as crianças têm do abandono e da separação dos pais. Criado como filho único, com pais que se mudavam frequentemente e trabalhavam constantemente, Williams disse que compreendia a solidão que Alan sentia ao retornar depois de 26 anos dentro do jogo. Quando finalmente consegue sair, seus pais morreram e ele se sente perdido e sozinho. Isso é algo que posso entender. Bradley Pierce aguentou 3 horas e meia diárias de maquiagem. Bradley Pierce, que interpretou Peter Shepard, passou por uma transformação exaustiva para se tornar um menino macaco. Todos os dias, durante quase 2 meses e meio, ele ficava sentado por 3 horas e meia para colocar as próteses, seguidas de jornadas completas de filmagem. Pierce admitiria depois que foi extenuante, especialmente aos 12 anos. Robin Williams, que havia passado por algo similar em Uma Babá Quase Perfeita, fazia companhia pelas manhãs, dando conselhos e apoio. É o tipo de camaradagem que nem sempre aparece nos créditos, mas que marca a experiência. Robin Williams não deixou seus filhos pequenos assistirem. Apesar de ser rotulado como filme familiar, Robin Williams se recusou a deixar seus filhos pequenos assistirem Jumanji quando estreou. Seus filhos tinham 3 e 5 anos na época, e ele considerava que as imagens, especialmente a transformação de Peter, eram intensas demais. Roger Ebert concordou, criticando a classificação indicativa e alertando que algumas cenas faziam Peter parecer um lobisomem. É um lembrete de que até filmes familiares às vezes beiram o limite do apropriado para todas as idades. O primeiro rascunho tinha um final muito mais sombrio. O livro original de Chris Van Allsburg era ambíguo e ligeiramente perturbador, e os primeiros rascunhos do filme tentaram refletir isso. Uma versão terminava com o jogo enterrado, apenas para ser descoberto por outro par de crianças em um país completamente diferente. O tom era mais sombrio e moralizante, alertando que o caos é cíclico e nunca desaparece completamente. Mas o estúdio pressionou por um arco redentor, levando ao final que conhecemos. Alan e Sarah reiniciam a linha temporal e se reencontram com Judy e Peter
antes do Natal. Robin Williams contrabandeou fãs para o set. Williams era conhecido por sua generosidade com os fãs, e Jumanji não foi exceção. Durante as filmagens em Keene, New Hampshire, ele discretamente convidou várias crianças locais e pacientes de hospitais para visitar o set, organizando transporte e até comida sem avisar o estúdio. Segundo os moradores da cidade, ele passou horas com eles entre as tomadas, contando piadas, assinando autógrafos e explicando como funcionavam os efeitos especiais. "Nos fez sentir parte de algo mágico", disse um adolescente local. Ele não apenas estrelou o filme, compartilhou. Bradley Pierce desenvolveu erupção cutânea pela maquiagem de macaco. As extensas próteses que Bradley Pierce usava como Peter Macaco não eram apenas desconfortáveis, mas quase perigosas. No final dos 2 meses de filmagem, o jovem ator desenvolveu irritação persistente no rosto e couro cabeludo. Os médicos aconselharam a equipe a modificar a cola das próteses e as filmagens tiveram que pausar brevemente para sua pele se recuperar. Apesar do desconforto, Pierce nunca reclamou. "Estava vivendo o sonho de qualquer criança", disse depois. "Estava me transformando em macaco, e Robin Williams era meu guia na selva. O que é uma pequena erupção comparado a isso?" O set foi inundado após tempestade real. Ironicamente, durante a filmagem da sequência da monção, as máquinas de chuva artificial estavam prontas, mas uma tempestade real atingiu a área e inundou parte do set. A casa Parrish, construída em Vancouver, acumulou vários centímetros de água, danificando instalações elétricas e atrasando a produção por vários dias. Joe Johnston brincou depois. "Foi como se o jogo de tabuleiro tivesse ganhado vida. A tempestade causou $200 mil em danos e forçou a equipe a filmar cenas alternativas durante os reparos. A cena da debandada levou quase 6 meses para animar. Embora a debandada de elefantes, rinocerontes e zebras dure apenas alguns segundos na tela, levou mais de 6 meses para a Industrial Light and Magic completá-la. Na época, animar múltiplos animais grandes com peso realista, pelagem e desfoque de movimento interagindo em espaço reduzido era um desafio enorme. Cada animal teve que ser animado separadamente e depois composto digitalmente no mesmo quadro. "Levou os computadores ao limite", disse o coordenador de efeitos Tom Bertino. Um único quadro podia levar 48 horas para renderizar. Os efeitos sonoros do jogo foram criados usando o ambiente real de selva. Os rufares inquietantes de tambor e sinais sonoros arrepiantes do tabuleiro de Jumanji não foram totalmente gerados por computador. A equipe de design de som sobrepôs gravações reais da selva, incluindo tambores tribais afinados em tons graves, rugidos de tigres em câmera lenta e chamados de animais reproduzidos ao contrário. O figurino selvagem de Alan se inspirou em Robinson Crusoe e veteranos do Vietnã. A figurinista Marilyn Vance se baseou em 2 fontes improváveis para o visual de Alan na selva: ilustrações clássicas de Robinson Crusoe e fotografias de veteranos americanos da Guerra do Vietnã que viveram meses na selva. Queria que Alan parecesse alguém que havia sobrevivido, mas por um preço. O designer de som escondeu o código Morse nos tambores. Enterrado profundamente no loop de tambores tribais que toca quando o jogo se ativa, há um padrão oculto em código Morse. O editor de som, Gary Wrightstrom, confirmou que a sequência soletra perigo, um pequeno easter egg adicionado por diversão. O rufar icônico foi tocado ao vivo no set. Para ajudar os atores a reagirem mais naturalmente, o rufar de Jumanji nem sempre foi adicionado na pós-produção. Em vários dias-chave, a equipe de som tocou padrão de tambores profundo e ao vivo usando subwoofers escondidos fora de câmera. Bonnie Hunt lembrou que as vibrações literalmente faziam o chão tremer. Não era apenas som, era sinal físico que ancorava o sobrenatural em algo real. Os sets da selva estavam infestados de insetos reais.
Para manter o realismo, muitos sets internos da selva foram preenchidos com plantas reais e água, transformando-os em criadouro perfeito para insetos. Mosquitos, borrachudos e aranhas se tornaram um problema tão sério que repelente ficava guardado junto às câmeras. Robin Williams supostamente gritava: "Bem-vindos ao Canadá!" toda vez que alguém era picado. Jumanji inspirou estudos psicológicos reais. No final dos anos 90, várias revistas de psicologia citaram Jumanji como caso de estudo sobre imaginação infantil, medo e consequências do jogo. Um artigo no The Journal of Child Psychology usou o filme para explicar como crianças processam trauma através da narrativa. Os enigmas do jogo foram escritos por novelista de mistério. Os produtores trouxeram secretamente um autor profissional de novelas de mistério, cuja identidade nunca foi oficialmente confirmada, para criar as pistas rimadas inquietantes. O objetivo era que cada enigma soasse como profecia antiga, mas com toque moderno. Bonnie Hunt aceitou o papel para superar sua própria fobia. Bonnie Hunt tinha medo de cobras a vida toda. Quando soube que uma das cenas de Sarah envolvia ser cercada por criaturas da selva, incluindo uma jiboia enorme, falsa, quase desistiu. Mas decidiu fazer mesmo assim, chamando de terapia de exposição pessoal. Um terremoto real aconteceu durante as filmagens. Enquanto filmavam em Vancouver, a produção vivenciou um leve terremoto nas primeiras horas de um dia de filmagem. O tremor balançou alguns adereços da selva e danificou a estrutura de iluminação. Robin Williams chegou e brincou: "O jogo está se defendendo." Robin Williams a chamou de uma de suas películas mais espirituais. Durante a promoção do filme em 1995, Robin Williams disse: "Não é apenas fantasia, é sobre estar perdido, é sobre no que você se torna quando a vida lhe arrebata algo." Ele considerava a jornada de Alan profundamente pessoal, especialmente a ideia do tempo perdido, infância roubada e retorno a um mundo que seguiu em frente. Descreveu Jumanji como jornada selvagem com alma. E aí está. Jumanji foi muito mais que uma aventura maluca dos anos 90. Foi filme repleto de camadas ocultas, decisões engenhosas e momentos inesquecíveis que ainda hoje despertam curiosidade. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E se curtiu explorar essas curiosidades, deixa seu like e se inscreve. Continua assistindo outro vídeo do canal. Nos vemos em breve.